Claro que depois de revisar o LG Cinebeam 4K e antes dele Formove X5, eu não podia deixar de fazer os meus testes no também formidável Dangbei Mars Pro 4K, outro projetor a laser fantástico que mesmo com quase 2 anos de lançamento, ainda hoje se mantém totalmente em dia quanto às especificações, recursos e potência de brilho, o suficiente para se segurar entre os 3 melhores projetores 4K de longa distância hoje no mundo para home cinema. Então bora analisar o porquê desse aparelho ser tão desejado pelos que buscam um cinema em casa definitivo? Chega junto! Você pode começar me questionando, mas agora com remessa conforme valendo, não vai ficar inviável comprar esse e outros modelos de projetores da China? E se eu te contar que eu adquiri a unidade desse review no começo da semana passada e ele chegou aqui para mim com uma semana, sem nenhuma taxa, seja federal ou de CMS estatal, por um preço muito justo pelo aparelho? Sim, meus amigos, a verdade é que mesmo com o AliExpress tendo aderido ao programa do governo, ainda tem e continuará tendo várias lojas que vendem na plataforma trazendo seus aparelhos para armazéns aqui dentro do país, e para tais compras não é incidido nenhum valor a mais além do produto. Então não precisa lamentar e sair dizendo que a importação acabou, porque ainda há salvação. Claro que trazer os itens diretos da China continuará tendo a incidência das taxas que já sabemos quais, cerca de 20% para compras abaixo de $50 e aproximadamente 92% para acima desse valor. Mas temos acompanhado ao longo desses últimos anos que é uma tendência forte das lojas chinesas conseguirem mandar os modelos mais procurados para serem vendidos aqui no país, sem taxa para nós, como tivemos vários dos modelos da Formove, Towinger, Baintech e muitos outros. Portanto, assim como eu tive a oportunidade de adquirir esse projetor fantástico que não é encontrado em nossos varejistas, é só ficar atento aqui no canal que eu sempre tenho postado avisos via comunidade, das ofertas e promoções de aparelhos como deste review para você aproveitar as boas oportunidades, beleza? A caixa do projetor chegou muito bem protegida para mim, lacrado inclusive. Não posso deixar de mencionar o grande peso e o acabamento primoroso da embalagem desse aparelho, muito digno do projetor que nela é abrigado. Removendo a tampa, já vejo o aparelho que está todo embalado, mas eu quero mostrar primeiramente os acessórios que estão por baixo dele, que são uma flanela para limpeza do aparelho e da lente, personalizada com a logo da Dangbei. Temos também um manual de instruções em vários idiomas, um adesivo para colar em volta da rosca de fixação, não danificar o aparelho, o seu controle remoto Bluetooth, bem pequeno, fino e com apenas os botões básicos de operação do aparelho. Temos a fonte de 180 watts do projetor, muito bem lacrada, com as laterais em black piano, um show à parte. Um cabo de energia para ele que não serve no nosso padrão de tomada, precisando de um adaptador ou que compre um outro compatível para ligar a fonte que já esteja no padrão brasileiro. E são esses os acessórios do projetor. Agora removendo a embalagem do aparelho, que é bem pesado para segurar, viu? Com seus 4,5 kg, 24 cm de largura, 20 de profundidade e 17 de altura, podemos apreciar todo o acabamento e a estrutura do mesmo, produzido em alumínio de aviação, com a frente e a tampa superior em black piano revestido por película de vidro. Esse projetor tá lindão demais, viu? Na frente temos a sua lente de projeção, sensores de luminosidade, câmera para o foco, além da logo da marca. Na direita temos a saída de ar quente de ventilação e uma das saídas de som estéreo do aparelho, com detalhe para o codec Dolby Audio gravado no alumínio. Na traseira temos todas as suas entradas e conexões, que são saída de áudio P2, 2 portas USB, 2 entradas HDMI versão 2.1, sendo que a primeira é de tecnologia eARC, saída de som para cabo ótico, entrada para cabo de rede RJ45 e conexão para a fonte de energia. Na esquerda temos a outra saída de som e entrada de ar para o aparelho. Na parte de cima, apenas o botão de ligar do aparelho, circundado por um LED que se ilumina quando energizado. Na parte de baixo temos 4 pés de apoios emborrachados, que são reguláveis em altura e removíveis para que faça opção para o suporte 4 pontos, ou apenas o suporte de apoio central, além da descrição das especificações do aparelho. Isso é tudo que temos no unboxing do Dangbei Mars Pro. Sobre as especificações desse monstro, é um projetor DLP a LPD 3.0 de um laser único como fonte de luz, que chega a resolução 4K nativa por meio da tecnologia Pixel Shift, com shift DMD de 0,47 polegadas. Tem brilho anunciado de 3.200 ANSI-lumens, mas em meus testes e cálculos com luxímetro alcançou o pico de 2.418 ANSI e 95% de uniformidade desse brilho, que mesmo não entregando o prometido,
ainda assim é forte pra caramba. Um aparelho para se assistir mesmo com iluminação ambiente e, se no escuro, chegar a telas enormes, 200 a 300 polegadas sem problema algum. Inclusive tem quase a mesma taxa de brilho do ForMove X5, que, como já provado em vários testes feitos e mostrados no YouTube, chega em condições ideais a praticamente 1000 polegadas. A sua taxa de projeção eu medi em 1.25:1, conseguindo encher a minha tela de 100 polegadas com exatos 2,76 metros e 120 polegadas com 3,30 metros. O aparelho tem potência média de 135 watts, apresentou um baixíssimo ruído de ventilação, medido em 42 decibéis a meio metro, conta com 2 alto-falantes de 10 watts que reproduz um som muito bom, tem grave forte, mesmo que eu tenha achado as frequências média-agudas um pouco abafadas, eu sei que ele vai surpreender qualquer um que já esteja acostumado a ouvir o som de projetores de categorias inferiores. Não tem comparação, hein? Inclusive, aproveitando que o aparelho tem compatibilidade com os codecs mais importantes de som e saída HDMI e ARC, fica mais uma vez a minha recomendação para usá-lo como home theater ou uma soundbar de qualidade para que complete a experiência perfeita de um verdadeiro cinema em casa. O projetor conta com 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento em processador MediaTek 9669, hardware mais do que capaz de entregar uma excelente fluidez para o processamento das imagens e também para a navegação do seu sistema Android, versão 9.0, no qual será necessário que acesse o aplicativo já instalado Community para ter acesso aos tutoriais de como instalar as lojas de aplicativo, Google Play e Emotion no sistema do aparelho, pois só por meio deles vai conseguir instalar todos os demais aplicativos, seja de streaming, jogos e outros que precisar, como o WPS Office, essencial para que abra arquivos do pacote Office via pendrive. Porém, detectei em seu sistema uma limitação importante. Tudo que for assistir ou jogar usando o seu sistema interno será reproduzido apenas na resolução 1080p, conforme eu verifiquei pelas especificações por meio do aplicativo Code. Isso quer dizer que o 4K 60 Hz só vai ser alcançado ao usar um TV Stick, o PC ou um console compatível com essa resolução por meio da porta HDMI, o que pude atestar com o meu Realme Stick TV 4K. Então minha recomendação é para que use o sistema interno dele apenas em último caso, dê sempre preferência por conectar um bom dispositivo via HDMI. Sobre os recursos do aparelho, tem praticamente tudo o que se espera de um aparelho da sua categoria. Correção de foco manual e automática, correção de keystone manual e automática com desvio de objetos, ajuste de zoom, inversão da imagem, recurso de autolimpeza em que força muita ventilação interna para ajudar na retirada de alguma sujeira que talvez chegue a comprometer a imagem, conexões sem fio de alta velocidade, seja Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, espelhamento de tela de excelente qualidade via Miracast, todos os ajustes de imagem possíveis, tendo modos pré-definidos, como exemplo do modo via IA, inteligência artificial, ou pode customizar os parâmetros ao seu gosto. Conta também com o modo 3D, onde pode assistir seus conteúdos com óculos compatíveis com a tecnologia DLP. Eu testei aqui com o filme Gravidade e ficou bom demais o resultado. Eu recomendo muito para quem tem a sua coleção de mídia 3D armazenada por aí. Conta com Mank, ou compensação de movimento, e que faz um excelente trabalho aqui neste aparelho. Ajuste de temperatura de cor, ativação de HDR, nível de brilho, modo de game em baixa latência. O aparelho é super completo mesmo em todos os seus parâmetros de configuração. Comentando agora sobre a imagem projetada pelo Danbei Mars Pro, o que de cara eu posso dizer é que é simplesmente de cair o queixo. Após um bom ajuste de foco, que fica perfeito por toda a tela após bem calibrado, eu alterei para o modo de imagem cinema, que é o que mais me agradou por equilibrar melhor o brilho e o contraste. Alterei a temperatura de cor para fria e o resultado é este que está vendo em tela. Cores super vivas, perfeitas e bem equilibradas, um bom contraste, excelente uso do HDR que deixa as cores ainda mais definidas, fluidez muito agradável, especialmente se deixar o Mank ativado, sendo que no médio para mim já fica ideal. Não tem como colocar defeito nas imagens aqui. Para não falar que ficaram perfeitas, em cenas mais escuras eu achei que faltou um pouco de detalhamento, pois o preto com HDR ativo se intensificou muito e misturou alguns detalhes nas imagens,
mas eu creio que ainda poderia ficar melhor se eu dedicasse mais tempo para calibrar tal característica. Mas no geral me agradou demais, e este poderia facilmente ser o melhor projetor que eu já testei se eu não tivesse conhecido o Formove X5 antes, que com certeza não vou deixar vocês na mão e vou dedicar um tempinho para comparar minuciosamente essas duas máquinas e dar mais detalhes do embate das duas melhores opções de projetores longa distância de alto brilho para home cinema. E como já prometido, ainda vou colocar o LG Cinebeam 4K nesse comparativo também, hein? Faltou agora a minha menção sobre a indicação do Mars Pro para games. Caso vá utilizar o seu console plugado via entrada HDMI, segundo a minha medição, que sendo sincero não sei se houve algum problema, pois eu cheguei a um resultado bem diferente do que outros canais que também fizeram tal aferição e que chegaram a valores próximos a 40 milissegundos. Mas mesmo no modo game ativado e com todos os recursos de imagem desativados, como correção de keystone, mank, eu medi o valor do input lag dele próximo a 113 milissegundos, que já é bem conhecido de vocês que acompanham o canal, que tal valor não é um bom resultado de atraso, e pode comprometer sim quem quer jogar a nível competitivo em seu console. Mas lembrando que este atraso é devido à transmissão da porta HDMI, e se você jogar instalando um Xbox Game Pass ou qualquer outro jogo direto em seu sistema, vai curtir sem atraso algum e ter um ótimo momento de diversão com esse aparelho, pode ter certeza. Estou deixando links da loja que eu comprei e outros para que você possa aproveitar possíveis oportunidades de encontrar esse aparelho em estoque no Brasil. Eu agradeço demais a sua companhia ao longo de todo o review, estou contando mesmo com o seu like, para ajudar o canal, fazendo com que esse vídeo se torne mais relevante para quem se interessa nesse tipo de conteúdo. Meu nome é Marcos Paulo, esse é Smart Home Cinema e até o próximo vídeo. Valeu!